Quando a gente fala de interface, sejam elas digitais ou físicas, existe um elemento que está quase sempre presente na maioria das vezes. Esse elemento é a tipografia, ou para os mais leigos, as letrinhas, o texto. Este elemento é importante de tal forma que, se você parar ao seu redor, com certeza é muito provável que você veja um desses elementos. E eu ouso dizer que, para um designer ser bom, ele tem que entender de tipografia. Não existe design bom sem o domínio da tipografia. Mas cá estou eu começando a estudar design e entro nessa dúvida: qual seria um conteúdo massa para mim ler? Qual seria um livro que me ajudaria e que tivesse uma linguagem fluida, uma linguagem para quem está iniciando fácil de entender? Olá, meus príncipes e princesas do YouTube, que saudade que eu tava de vocês. Tava no hiato, mas cá estou eu novamente no canal mais gostoso de design do Brasil. A ideia desse vídeo, como eu falei, surgiu de uma conversa com uma pessoa que tinha algumas dúvidas, né? E sobre design, sobre esse assunto que eu falei no começo do vídeo em específico. E aí eu tive uma ideia. Eu vou começar a fazer reviews de livros sobre design e vou deixar uma playlist. Então fiquem ligados que eu vou estar sempre tentando postar vídeos sobre livros relacionados a conteúdos criativos, de design, enfim, coisas nessa vibe. Então fiquem de olho que eu vou estar sempre lançando vídeos assim. E mais uma coisa, não se esquece de se inscrever nesse canal, não se esquece de deixar seu like, comentar e de me seguir lá no Instagram, porque para quem me seguir lá no Instagram e mandar uma DM, eu vou mandar um presentinho relacionado a esse vídeo, beleza? Se a gente parar para analisar ao nosso redor, tudo tem texto. A maioria, 90% das coisas em relação a interfaces tem texto. Quer um exemplo disso? Se você for ao supermercado e olhar ao seu redor, você vai ficar inundado de tipografia, de texto, porque o texto comunica, né? Na nossa sociedade, a gente se comunica através de uma linguagem e essa linguagem é traduzida com textos, com letras, né? Então, esse exercício do supermercado é muito legal. Se você ir em qualquer centro urbano da sua cidade, você vai olhar ao seu redor, você vai ver tipografias ao seu redor a todo tempo. E por conta desse excesso, a gente acaba banalizando a tipografia, né? E aí a gente acaba não dando atenção. Mas aí quando a gente começa a estudar design, a gente percebe o valor da tipografia. Tá, mas cá estou eu começando a estudar design e entro nessa dúvida: qual seria um conteúdo massa para mim ler? Qual seria um livro que me ajudaria e que tivesse uma linguagem fluida, uma linguagem para quem está iniciando fácil de entender? Se eu fosse indicar um livro para quem quer começar a entender, seria esse: Pensar com Tipos, da Ellen Lapham. Cara, que livro legal de ler. Primeiro vamos falar um pouco sobre a autora. Essa autora, ela tem muitos conteúdos de design, eu acho que ela tem mais de 10 livros publicados, todos eles em relação a design, todos eles excelentes. Todos com conteúdos assim super relevantes. E por essa qualidade técnica dela, ela tem muita facilidade em explicar. Esse livro se torna tão importante e tão fácil de se compreender. Toda a biblioteca de curso de faculdade de design vai ter esse livro, e não é por outro motivo, é porque ele realmente é muito bom. Ele traz exemplos muito fáceis de entender, ele é um livro recheado de imagens, sabe? Então ele dá exemplos a todo tempo, com muitas imagens que vão facilitar muito a sua forma de compreender. O livro é dividido em algumas partes e eu separei aqui as partes que eu achei mais importantes pra gente conversar. Então vamos lá. Essas partes que eu acho mais importantes são o seguinte: elas são divididas em história do tipo, anatomia do tipo, classificação tipográfica, texto, o corpo de texto em si, e um apêndice no final com algumas dicas, algumas considerações da autora. O livro começa com uma introdução, ela fala um pouco da história do tipo para você entender a transição da escrita à mão para
essa prensa, né, para os tipos como foram utilizados durante muito tempo, meio com uma automatização que saiu da escrita à mão para os tipos, para você entender o que é um tipo, né? Então, basicamente, a história do tipo te dá alguns exemplos, alguns criadores famosos de fontes, né, de tipos que criavam naquela época, e ela vai dando sempre exemplos práticos que você consegue visualizar de como foi feito, aonde era, o contexto histórico, o lugar, a região. Então, um exemplo legal, ela fala da Jenson, né, que foi uma das primeiras fontes de tipos romanas. Ela diz a transição, o que algumas pessoas acharam na época, como ela foi feita, como ela foi recebida. Então, ela fala um pouco sobre os criadores dessas fontes. É muito legal de você saber isso e consegue te dar uma visão melhor dessa evolução do texto no layout. É engraçado que ela sempre atrela, né, os tipos aos meios de impressão, aos meios de reprodução, sejam eles no começo da invenção do tipos físicos, né, de metal impresso, sejam eles modernos na questão da tipografia no computador, sejam nos tipos digitais. Então ela vai sempre explicando, vai dando contexto. Por exemplo, tem uma hora que ela fala sobre essa transição para o computador, dos tipos que eram impressos, que eram os tipozinhos, a prensa tipográfica, para o computador. E nessa transição ela fala os métodos que foram evoluindo, e também ela fala a evolução do computador também, que no começo os tipos no computador ficavam pixelizados, então não dava para reproduzir fielmente todas as serifas de um texto. E ela vai dizendo que com os monitores evoluindo, a gente consegue cada vez mais reproduzir fielmente esses tipos numa tela de computador ou num celular. Logo em seguida, ela fala sobre a anatomia do tipo. O que é a anatomia do tipo? O que seria? Bom, se você pega uma letra e olha ela tem uma estrutura. Se você bota várias letras uma do lado da outra, do mesmo alfabeto, da mesma fonte, você vai vendo que, por exemplo, a estrutura do A tem um arco, e a estrutura do B também tem um arco, e a estrutura do O e do B tem uma semelhança entre o arco do B e o desenho do O. Então tem a espinha do S, tem as serifas, né? Tudo isso são partes do esqueleto do tipo. Então ela vai te dando exemplos, ela vai te explicando como funciona. Ela fala da estruturação da linha de base. Quando a gente cria um tipo, tá desenhando, tem a linha das descendentes, tem a linha altura de X, a linha das ascendentes e a linha de base, né? Então a gente vai desenhar o tipo, as minúsculas ficam à altura do X, as maiúsculas vão até as ascendentes. Tudo isso parte do processo de construção de tipo. E aí ela vai dando exemplos, botando um ao lado do outro, alguns tipos sendo construídos. Tem certo momento do livro que ela bota dois tipos do mesmo tamanho, com alturas de X diferentes, e você percebe que tipos que têm a altura de X mais alta, eles vão sempre parecer maiores, mesmo tendo o mesmo tamanho. E também dá pequenas dicas sobre na hora que você tá criando um tipo, você vai ver que ele é um pouquinho mais alto, né? Ela fala de ajuste óptico. Algumas letras, tipo uma pontinha do O passa da linha de base. Por quê? Isso é o ajuste óptico, ele dá mais conforto na hora da gente visualizar. E uma letra, mesmo estando na linha de base da outra, ela vai parecer menor de acordo com a estrutura do seu corpo. E lá também dá exemplos do que não fazer, né? Tipo, esticar um texto ou diminuir, esticar assim ou assim, como algumas pessoas fazem para ele caber num layout, e tipo, exceto em experimentações, isso é errado. Isso vai dar para perceber que o texto foi distorcido. E nessa mesma parte ela fala um pouco sobre tipografia como narrativa, que é quando os textos também comunicam uma emoção. Vou te dar um filme de vampiro, o cara vai lá e usa uma fonte ou que tem a ver com o contexto histórico da época e da localização desse vampiro, né, desse filme, ou que transmita de alguma forma, sei lá, esse medo, uma coisa mais gore. E aí ela fala que isso só foi lá no século XX pro século XXI, esse tipo de emoção que é transmitida com texto. Ela dá alguns exemplos de algumas fontes, e depois também ela fala sobre da tipografia, tipo, com logos, né, como identidade. A gente vê muito, tipo, a Nike, Adidas, elas transformam o tipo para transmitir a identidade da marca, sempre dando muitos exemplos com imagens. É muito legal que ela deixa as notinhas assim de lado, né, em vermelho, com considerações sempre muito importantes, relevantes quando a gente fala sobre o layout.
E aí ela também fala do lettering, né? Que também tem essa pegada de design de letra como forma de comunicar com emoção. É claro que não tão sem aquela identidade de branding como um logotipo, mas com emoção, né? A letra como forma de transmitir uma emoção também. Essa parte é muito legal. Em outra parte do livro, mais adiante, ela fala sobre classificação tipográfica. Que é a classificação tipográfica? Existem várias classificações tipográficas, né? Existem a do Robert Bruggen Rush, existem a por época, por desenho, enfim, tem várias. Ela dá uma que é meio que uma timeline, que é as primeiras Roman Types que foram feitas, aí passando pelas transicionais, as modernas, depois as primeiras sem serifas e finalmente acabando com as geométricas, né? Aquelas fontes que quebram totalmente com aquela estrutura das primeiras romans e trazem um design totalmente diferente, geométrico mesmo, sabe? Sem muitas curvas, sem muitas formas de precisão, sabe? Realmente é redondinhos ou retos, com poucos ângulos, assim, oblíquos, né? Que eu acho que se chama, e mais ângulos verticais e horizontais, sempre dando muitos exemplos, tipo assim, falando sobre a Futura, falando sobre a Sabon. Quando ele fala da Futura, ele fala um pouco sobre o autor, né? Também é legal que ele fala como na história essa quebra com os clássicos e os modernos. Uma Roman Type com uma geométrica chocou muita gente ficou, não vou usar. E aí, hoje em dia, a Montserrat tá aí pra provar que tudo é evolução. Daí ela pega algumas fontes e analisa a família dessa fonte. Então você começa a entender o conceito de famílias de fontes, né? Que é aquela Roman Type, que é o básico, a fonte base dessa fonte. E pra cá você tem a Light, a Ultra Light. E pra cima você tem a Bold, a Semi-Bold, a Italic, a Condensed. Então tudo isso te ajuda na hora de compreender uma família de fonte. E aí você começa a entender, vendo essas famílias de fontes, por que é tão interessante usar sempre fontes com famílias generosas, bem desenhadas, mas com uma família bem completa. Que no seu layout, para criar a hierarquia, você vai precisar disso. Um pouquinho mais pra frente, a gente começa a ver texto. Como é o texto? Realmente os bloquinhos de texto dentro do layout, como ele é organizado, porque ele precisa de uma hierarquia, ele precisa de um ritmo, de uma harmonia, para o texto não parecer muito doido, para o texto não parecer difícil de ler, para o texto ser confortável de ler. Em cada tamanho de página tem uma vibe diferente, em cada interface, no PC, no celular, ele é interpretado de uma forma diferente. E nessa construção ela separa em alguns aspectos que ajudam a entender melhor o texto dentro do layout. Esses aspectos são harmonia, são espaçamento, linearidade, tem o kerning, o tracking. E aí dentro dessa camada de texto ela dá alguns exemplos dessas formas de organizar o texto. Por exemplo, o spacing, que é o espaço do layout, né? O espaço entre o texto e a página, tipo o branco, né? O fundo, que é importante a gente não preencher a página toda de texto porque fica massivo demais, então o espaço é importante. A linearidade do texto, que seria, vamos, por exemplo, você não pode ter aqui um texto que é assim, com certo volume de caracteres, e logo embaixo ter um que tem um volume muito maior de caracteres, e mais depois um bem menor, depois um muito maior. Isso vai acabar com a linearidade do seu layout. Ela fala um pouco do kerning, que é aquele espaçamento entre letras. Deixa eu dar um exemplo. O espaçamento entre o R e um U vai ser diferente entre o espaçamento entre um W e um O. Não sei se você consegue pegar. Dependendo do tipo, ele vai ter menos ou mais espaço dentro dessa fonte. Você pega uma fonte, um V. Se o V ele não tiver esse espaço negativo, que fique mais próximo do V, ele vai parecer que tem um espaço a mais ali. Então a gente tem que fazer aquele kerning manual na hora de... quando você faz um V e um O na fonte, entendeu? Aí ela fala do tracking, que é o espaçamento geral entre as letras, que você pode aumentar ou diminuir. Muita gente faz isso, que eu não sei se é errado ou se é certo. Eu não gosto, né? Não considero errado, mas muita gente faz isso pra o livro caber numa página. E eles diminuem ou aumentam o espaço do... O livro é um texto, né? Entre essas letras, pra o texto ficar maior ou menor. Esse tracking, né?
ele também é legal porque, por exemplo, você vai fazer um botão numa interface digital, e aí ele fica mais elegante quando fica um espaço maior entre as letras. Então esse tracking, que é a distância entre as letras, é legal de ser trabalhado, não com em textos muito grandes, porque vai ficar feio o seu layout, mas em algumas partes ele acaba tornando mais elegante. Aí a gente tem o line spacing, que nada mais é que a altura da distância entre as linhas, né, do seu texto, algum espaçamento entre as linhas, alguns ficam maior, outros ficam menor. Por exemplo, uma fonte com 17 pontos, ela vai ter a altura de base, por isso que é importante você entender da anatomia, né? Aí você vai ter ali nas descendentes, que é onde fica o tamanho final. A fonte é 17, aí você deixa essa altura 17 também, você vai ver que ela encosta, né? Nas linhas das ascendentes aqui e aqui nas das descendentes. Se você deixa, que é o indicado mais ou menos 1 vezes 4, 1 vezes 6, o valor desse mesmo tamanho, por exemplo, a fonte que você está usando é 17, então você faz vezes 1.3 e aí vai ficar 19.2. Então essa vai ser a altura de linha, e aí você vai ver que ela fica mais distante uma linha da outra, como se a altura de linha tivesse 19 e a sua fonte 17. Por isso que fica aquele espacinho. Existem algumas medidas básicas, por exemplo, em títulos, você não precisa deixar esse espaçamento. Já em textos da interface de web, você pode deixar um espaçamento maior. Em livros, já é um espaçamento menor. Então, tudo depende da sua interface. Mas é legal você entender como funciona. E aí a gente tem coisas assim como hierarquia, que são tamanho. É legal você construir tamanhos de fontes diferentes, ou com estrutura de parágrafo, ou com a família de fontes. Várias formas de você criar hierarquia com o tipo. A gente tem alinhamento, que o alinhamento é central, à esquerda, justificado à esquerda, à direita, e ela vai dando exemplos, né? Ela dá exemplos desses parágrafos organizados em cada tipo de layout, em cada tipo de alinhamento. Então você compreende bem o que cada alinhamento é. E chegando ali, perto do final, a autora começa a falar um pouco de grids e como o texto é organizado dentro desses grids, e aí ela dá exemplos de alguns tipos de grids dentro desses layouts. Ela fala um pouco da história dos primeiros grids dos primeiros livros, até as revistas, até o século XX, e finalmente grids em computadores, em telefones. E aí ela vai dando exemplos. Eu separei em tópicos os exemplos que ela dá, tipo um grid de uma coluna, que é um dos primeiros, um grid de divisão, que é aquele multidivisão, que é o que a gente usa hoje muito. A gente tem o grid modular, que é aquele quadradinho, com vários quadradinhos assim. A gente tem o grid misto, que pode ser colunas e modular, enfim. Ela dá exemplos de grids específicos, né? Como, por exemplo, o grid de proporção áurea, que é muito famoso, que não é padrãozinho assim, ele tem uma estrutura própria. E esse grid misto, né, que eu acabei de falar também antes, que é você pode unir dois grids diferentes dentro do mesmo layout. E claro, no final a gente chega no apêndice, que é algumas dicas que ela dá, algumas formas como as pessoas corrigem o texto, né, algumas sinalizações, alguns termos dentro do design. Tudo isso que te ajudam a conhecer melhor esses termos dentro do texto, dentro da tipografia. E ela dá algumas dicas também de vida, né? Da carreira dela, do que ela aprendeu, a visão que ela tem do design, né? De como evoluir, como crescer, como estudar tipos. São várias dicas, né? Então esse apêndice é muito interessante também. Principalmente por conta esses macetezinhos com nomes que às vezes a gente nem sabe que tem, mas quando a gente olha, eu já passei por isso. Eu poderia, se eu soubesse o nome, eu teria falado melhor, me comunicado melhor com as pessoas, numa alteração, ou então no próprio trabalho meu, as pessoas iam entender melhor o que eu queria dizer com isso. Então eu recomendo fortemente esse livro para você que está começando, para todo mundo que gosta de design, quer aprender um pouco mais de fontes, quer aprender um pouco mais de tipografia, quer analisar melhor a tipografia dentro do seu layout, tá começando agora,
tem um pouquinho de tempo, mas queria ter uma visão melhor. Ou então você que é só um entusiasta, sei lá, você é um arquiteto, você é um designer de moda que quer entender mais de tipografia, esse livro é o livro perfeito para você. Eu li ele e em uma semaninha você lê. Se você for aquela pessoa que anota, né? Se você for uma pessoa que só lê sem anotar, você lê em 3 dias. Ele tem 175 páginas, se eu não me engano, então não é um livro tão grande, por ter muitas imagens, vai ser muito fácil de você ler. Se você é um designer experiente, talvez não seja o livro pra você, tá? Talvez você queira coisas mais complexas, esse aqui não é o ideal. Mas ele dá pontes para outros livros. Quando ela fala de grid no livro, ela te dá pontes para um livro mais de grid mais complexo. Quando ela fala sobre anatomia de tipo, ela fala sobre um livro mais complexo de anatomia de tipo. Então é legal também nisso, se você for um designer mais experiente, você vai conseguir fazer pontes e ir atrás desses conteúdos, tá bom? Então é isso, gente. Livro maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Pra você que ficou até aqui, não esquece de ir lá no meu Instagram que eu vou te dar essa dica, mandar um presentinho em relação a esse livro. Segue lá, The Sushi Criativo no Instagram, que vai ter muito conteúdo legal lá também, tá? E eu vou mandar esse presentinho pra você. Tô muito feliz de ter feito esse vídeo. Mais pra frente vou continuar fazendo reviews de livros de design. Se você gostou, deixa um like, deixa um joinha. Continue acompanhando esse canal. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu tava com muita saudade. Um beijo. Não esquece de deixar seu like e tchau. Amo vocês.